Olá a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de palestras ambientais em comemoração aos 5 anos da Inovare Ambiental. Gostaria de agradecer aos co-organizadores do evento, o Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, a Solvi Essências Ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Pois bem, hoje teremos um evento híbrido com público presencial reduzido, todos devidamente vacinados contra a Covid, e simultaneamente faremos a transmissão do evento pelo YouTube da Inovare Ambiental. Saúdo a todas as entidades da sociedade civil, entidades de classe, clientes, órgãos federais, órgãos do Governo do Estado do Pará, e das prefeituras, através de suas secretarias municipais de meio ambiente, que se fazem representar fisicamente ou acompanhando o evento via YouTube, bem como todos os colaboradores da Inovare e seus prestadores de serviço que nos honram com sua presença. Este evento tem caráter 100% gratuito e será fornecido certificado de participação às pessoas que comprovarem a participação em 75% das atividades através de lista de presença física para a plateia que está aqui presente e através de uma lista virtual para quem está acompanhando pelo YouTube. Para quem acompanha pelo YouTube, nós poderemos também interagir através de perguntas ao final de cada uma das palestras, bem como nós colocaremos na tela, no rodapézinho da tela, um QR Code que dará acesso à lista de presença virtual. Cada palestra terá uma lista de presença. Para iniciarmos o nosso evento, nós teremos uma palestra que falará sobre o papel do biólogo na proteção da Amazônia. Quem irá proferir essa palestra é a professora mestra Roberta Raiol. Ela é delegada Pará e Amapá do Conselho Regional de Biologia, é bióloga, mestre em zoologia e docente em várias faculdades no estado do Pará. Então eu convido a professora Roberta a nos honrar com a sua presença e nós vamos fazer um bate-papo informal aqui. Nós estávamos conversando de bastidores. Então, eu tenho várias dúvidas que eu gostaria de tratar com ela, mas, inicialmente, eu passo a palavra para a professora Roberta. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer, pela presença de vocês, agradecer ao convite da Inovare para estar aqui falando um pouco do papel do biólogo nessa proteção do meio ambiente. E eu espero que seja uma palestra muito enriquecedora, assim como todo o evento será. Eu acho que é de suma importância a gente fazer um evento presencial, fazer ele híbrido também, justamente para que a gente possa sempre estar reforçando dentro da sociedade qual é o papel do biólogo, quais são as suas competências, as suas habilidades, e que a gente sempre possa estar, vamos dizer assim, refrescando sobre essas competências e essas habilidades. Então, eu agradeço muito a participação de todos, como o Mauro falou, é um bate-papo, a gente pensou nesse formato, de fazer comigo assim um bate-papo, até para que a gente possa retirar as dúvidas, fazer compartilhamento de experiências, justamente para que a gente possa ver quais são esse novo papel que o biólogo assume a cada ano, a cada mudança, e que exige cada vez mais da gente a atualização. Como eu sempre falo, o biólogo é uma profissão do futuro. E a gente sempre tem que estar antenado aí nesse futuro, que vai envolver tanto a questão de meio ambiente, como a questão de saúde, de biotecnologia, educação, que é onde eu faço muito também parte da história, eu sou uma atuante na área da educação. Então, muito obrigada. Professora Roberta, pegando o tema central da sua palestra, o papel do biólogo na proteção da Amazônia, eu lhe pergunto, o biólogo, qual é a formação base que ele tem para poder atuar nessas atividades de meio ambiente? Bom, eu vou puxar, lógico, a sardinha para o nosso lado, O biólogo ele tem um papel muito importante nessa proteção ambiental, justamente porque a nossa profissão é uma das grades mais completas
Como eu falei, né, o biólogo ele atua na área de meio ambiente, ele atua em biotecnologia, atua na educação, atua na saúde. Então, a gente tem uma visão generalista que é muito completa, né? A gente sabe que 4 anos de graduação talvez não seja o suficiente para que você veja na prática tudo, mas a competência a gente tem. Então, durante as nossas faculdades, quando se trata de meio ambiente, a gente tem zoologia 1 e 2, a gente tem invertebrados 1 e 2, a gente tem botânica 1 e 2, depois vem fisiologia animal, fisiologia vegetal. A gente tem a questão da gestão ambiental, né? Então, disciplinas que vão falar sobre a questão de impactos ambientais. Então, se a gente pensar em proteção do meio ambiente, um profissional com uma habilidade, uma competência técnica para isso, o biólogo é um dos que tem a grade mais completa, justamente porque ele não vê as coisas de maneira superficial. Então, quando a gente vai estudar a disciplina de zoologia, não é simplesmente saber os grandes grupos, né? Acredito que todos os biólogos que estão aqui já formados, né, sabe o quanto a gente penou, né, com o Pug na mão, com o Barnes na mão, né, sem falar os artigos científicos, onde a gente aprendeu ali não só a questão da anatomia, da questão do comportamento daqueles grupos, mas também aprendemos ali a como descer as chaves, como pensar a classificação, filogenia. E você quer conhecimento mais completo que esse, para poder dar uma devida proteção ao meio ambiente, né? Então, eu puxo a sardinha assim para o nosso lado, dizendo que a gente tem total competência técnica, habilidade, porque as nossas instituições elas são preocupadas em dar a formação para a gente, não só no sentido técnico, mas também através das nossas aulas de campo, das nossas disciplinas de práticas em biologia, aonde a gente tira aquilo que está ali no artigo, que está ali no livro, que está na experiência do nosso professor, e a gente traz essa carga prática também. Então, quando a gente pensa aí em fiscalizar, em fazer projetos, né, de intervenção, pensando na gestão ambiental, em sustentabilidade, o biólogo ele tem, né, esse maior conjunto de competências e habilidades para poder fornecer esse tipo de análise, né, de projetos de maneira mais adequada. Bom, eu vou entregar aqui, né, quem não me conhece assim um pouco mais a fundo, às vezes confunde e acha que eu sou engenheiro ambiental, mas eu sou biólogo. Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Pará em 2002, então esse ano eu completo 20 anos de formado, e fiz mestrado também na área de sustentabilidade, especialização na área de gestão e perícia ambiental, então eu sou um biólogo que atua na área de meio ambiente. Então eu me sinto bem à vontade em bater esse papo contigo, Roberta. E aí eu peço para tu enfatizares um pouquinho sobre o papel do biólogo na conservação e preservação do meio ambiente. Bom, a gente tem esse papel, né, de suma importância justamente devido a esse grande conjunto de competências e habilidades. Então, às vezes... Falar alguma coisa? Ah, tá. Então, às vezes, né, muitas pessoas, a sociedade de maneira geral, ela fica em dúvida, né? Quando a gente fala, e aí, né, vamos fazer já aqui uma diferença, né, mas também uma explanação da questão da licenciatura e do bacharelado. Tem gente que acha que é só o bacharel, né, que pode atuar nessa questão da preservação, da conservação, dos estudos de intervenção, e não é bem isso, né, o licenciado também pode estar atuando nessa área. Na nossa profissão, como a gente tem uma gama muito grande de atividades para fazer, assim como em tantas outras profissões, a gente sabe que a graduação ela não dá, né, todo o suficiente, então, por isso a necessidade de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, de ir, né, para dentro das empresas que fazem esse tipo de estudo, de trabalho de conservação e preservação, para que realmente a gente possa, na prática, ter cada vez mais, né, habilidades para estar executando aquele serviço, né? Então, o biólogo, na minha visão, justamente por ele ter essa composição dessa sua grade curricular tão completa e que realmente ela faz a gente entender o ambiente, né, e o ecossistema como um todo, onde aí o homem, né, se insere, que às vezes é um pouco diferente de outras áreas que vê o meio ambiente desatrelado do meio urbano, ou então desatrelado, né, do ser humano, a gente tem essa visão, né, mais completa. Então, a gente, né, sempre falo, né, puxa a sardinha para o nosso lado, tem essa grande competência,
para fiscalizar, para poder estar liderando e executando os projetos dentro da área de meio ambiente, de preservação, de conservação. Não apenas só no momento inicial, mas também está fazendo o acompanhamento, gestão, né, de áreas preservadas. E aí, acredito que a gente tenha um papel essencial dentro dessas áreas, justamente por essa visão generalista e mais completa de como todos os processos eles se dão. A gente sabe que quando acontece algo no meio ambiente, a gente não pode pensar só no questão se foi o animal, se foi o vegetal, a gente precisa pensar em todos os fatores associados que estão ali. E justamente por a gente ter essa grade tão ampla, que vai desde a saúde até a biotecnologia, isso faz com que a gente tenha uma visão muito aberta desses processos, né? Então, a gente pensa um pouquinho a mais, né? Não é por uma questão de dizer, né, que a gente é o melhor, não é isso, é por conta mesmo da nossa formação que faz com que a gente pense esses processos dentro do meio ambiente de uma maneira muito mais ampla. E eu não sei se vocês são assim, eu acredito que sim, né? Mas quando acontece algo, a gente sempre fica muito com aquelas caixinhas cheias de dúvidas, né? Por que que, por exemplo, uma mortandade excessiva de peixes em algum local? A gente pensa, tá, mas e aí, como é que está a água? E a questão físico-química? Como é que está o solo? Como é que está a vegetação? Como é que está a questão, né, do ambiente construído em torno desse local? Não foi aqui, foi em outra área. Então, essa grade curricular e essas práticas que a nossa graduação nos proporciona, elas fazem com que a gente tenha um pensamento um pouco mais fora da caixa e, né, de uma inter-relação. Se você, né, querido aluno de biologia, ainda não está tendo essa visão, comece hoje, né, a ter essa visão. Você é profissional também que ainda não está com essa visão tão alinhada, eu lhe digo, comece hoje, né? E aí, nesse sentido, né, eu bato aí, puxando mesmo para o nosso lado, que a gente é um dos profissionais mais completos. Bom, como a professora Roberta estava comentando, eu acho que o papel do profissional de meio ambiente, seja biólogo, ou seja algum outro profissional, engenheiro, gestor ambiental, geólogo, químico, advogado, administrador, a gente sabe que a área ambiental é uma área interdisciplinar, multidisciplinar, que tem vários olhares que são necessários. Então, nós, enquanto profissionais da área de meio ambiente, seja a formação de graduação e pós que tenha, eu defendo muito que a gente tem que ter uma linguagem clara e direta para chegar fora da academia. Porque dentro da academia a gente fala aquela linguagem muito técnica, muito rebuscada. Então, eu brinco que a gente tem que desenhar um conceito que o meio ambiente é bicho, planta, é solo, mas também é gente, né? Então, a gente precisa inserir esse fator gente no conceito de meio ambiente. Então, aqui, Roberta, tem aqui uma pergunta que a gente fez um bate-bola antes, aí eu deixei anotado aqui. Tu achas que a gente pode dizer que o biólogo é um profissional habilitado para atuar na área de gestão ambiental? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vê que tem várias áreas de sombreamento, tem muitos profissionais que atuam nessa área, e às vezes fica aquele jogo aquele cabo de guerra, né? Puxa, não, quem faz inventário florestal é engenheiro florestal, quem faz outorga é só geólogo, quem faz EIA-RIMA é só engenheiro ambiental. Então, como é que você enxerga essa questão do biólogo? Ele é tecnicamente habilitado para isso em sua graduação e suas diferentes áreas de pós-graduação? Sim. Nós somos tecnicamente habilitados para poder estar atuando na gestão ambiental, não só na questão de fiscalização, mas na emissão de laudos, né, na produção de relatórios, no ato de ir mesmo, né, no campo, e isso a gente tem, né, baseado através da nossa legislação específica da profissão, né? Até pedir para o Mauro que a gente pudesse, né, trazer aqui, né, eu mostro, né, o nosso livrinho, né, que é do CFBio, e aí todos os CRBios eles têm essa documentação, ela está disponível no site.
tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Regional. Essa aqui já é a edição, né, de 2019, onde entrou as novas habilitações, a gente precisou fazer alteração devido, né, à nova legislação da biodiversidade lá em 2015, e muito provavelmente já vai passar por uma nova revisão, né, devido às habilitações que, né, nós biólogos já atingimos aí nesses últimos 3 anos, né? E justamente aqui neste livrinho a gente tem a resolução 10 de 2003, que ele vem falar da competência do biólogo dentro da área de meio ambiente. Então, a gente pode atuar, né, na prestação de serviços, fazendo perícias, emitindo os laudos, coordenando, né, as equipes, né, de estudo da área de meio ambiente. E aí, Mauro, é muito legal você falar, porque tem essa questão, né, de sombreamento com geologia, com oceanografia, com engenharia, né, florestal, ambiental. E aí é muito importante a gente reforçar que, assim como todas as outras áreas, a gente precisa de uma equipe multiprofissional, né? Então, aqui, na verdade, apesar de ter sombreamentos, o que a gente quer deixar aqui bem claro é que, se você quer fazer uma conservação, uma preservação e uma gestão do meio ambiente com qualidade, o ideal é que você tenha a equipe multiprofissional. Então, nessa equipe, a gente tem, assim, o biólogo, né, devido à sua grande, né, e amplo conhecimento, sua competência e habilidade, mas que tenha o engenheiro ambiental, que tenha o engenheiro florestal, que tenha, né, de repente, o agrônomo. A gente sabe que, principalmente quando vai para a área, né, de sementes, né, a biotecnologia voltada para isso, a gente vê muitos agrônomos, né, atuando mais. Então, tem esse sombreamento, mas a gente também tem essas visões complementares. A formação que o biólogo tem é diferente da formação de um engenheiro ambiental, que é diferente da formação de um engenheiro florestal. E aí, pensar em meio ambiente, tudo que é relacionado a ele, assim como é na área da saúde, que quando eu tenho ali um paciente, eu preciso ter o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, porque cada um vai trabalhar um aspecto daquele paciente. Para meio ambiente também não é diferente. Eu preciso ter o biólogo porque ele vai trabalhar dentro de uma visão. Eu preciso ter o engenheiro florestal porque ele vai trabalhar dentro de uma outra visão. E, em vez, né, da gente ficar naquele, né, cabo de força de dizer, não, isso aqui é só meu, isso aqui é só... Eu acho que a gente precisa começar a lutar, né, e levantar a bandeira na área de meio ambiente para as equipes multiprofissionais, onde ali todo mundo trabalhe em prol desse meio ambiente, em prol da sustentabilidade, do melhor gerenciamento desse espaço, né? E aí todo mundo unindo saberes, unindo competências e habilidades para que, como sociedade, todos nós possamos ganhar. Perfeito, professora Roberta. Então, como nós estamos falando, né, a questão ambiental, aquele conceito bastante lúdico direto para a comunidade, né, bicho, planta, solo e gente, nós observamos que nós precisamos ter vários saberes conversando para poder tratar as problemáticas, os desafios de proteção da Amazônia. Então, quando a gente fala em gente, a gente tem que se preocupar com com a sociedade, né, com as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Então aí já entra o antropólogo, a questão do patrimônio histórico-cultural, entra o arqueólogo, as questões de socioeconomia, entre economista, geógrafo, geólogo já na parte mais física, né? Então realmente são vários saberes, vários olhares que a gente precisa que estejam convergindo para a proteção da Amazônia. E cada um tem sua importância, tem seu papel, né, dentro dessa equipe multidisciplinar que a senhora estava destacando. Mas puxando um pouco para o tema do biólogo, enquanto profissional na proteção da Amazônia, a gente remete à Lei de Regulamentação do Biólogo, que é de 1979. Então, mais de 40 anos a profissão está regulamentada. E agora, esse ano de 2021, 2022, foram anos de grandes vitórias, grandes avanços para os biólogos paraenses. Então, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a nova gestão do Conselho Regional, a delegacia física que se instalou esse ano em Belém, e de que forma essa presença do CRBio, de forma mais capilar, pode contribuir para o profissional, para as instituições que empregam o biólogo, ou que demandam esses saberes aplicados em proteção à Amazônia. Bom, eu acho que né, muito vantajoso, e é uma luta, né, de vários anos aí para a gente ter a delegacia física.
né, onde eu sou a atual representante, né, eu que estou à frente da delegacia, representando os biólogos do Pará e Amapá. E esse ganho, né, bem como 40 anos aí de regulamentação da profissão, mas ao longo desse tempo com vários decretos, né, validando as várias atuações que o biólogo pode ter, né? Uma das últimas foi a habilitação dentro da área de estética, né? Que a gente teve aí a aprovação. Eu acho que o fato de cada vez mais a nossa categoria se unir e de lutar pelos seus direitos, né, e também de cumprir os seus deveres, é um dos maiores exemplos do porquê que essas conquistas elas vieram. Então, a delegacia, né, ter sido, ano passado, ter sido aberta, ter sido inaugurada, isso daí não é uma luta da gestão anterior somente, são várias gestões que vêm nessa luta da aprovação da delegacia. Ela só foi possível, né, devido à adimplência dos biólogos, devido à luta, devido aos grupos de trabalho. Então, sempre os conselhos regionais estão pedindo ajuda dos biólogos para poder montar os grupos de trabalho, a fim de que a gente possa fazer se enxergar essa profissão dentro da sociedade, né? Quando a gente fala de meio ambiente, é muito fácil, né, na hora relacionar ao biólogo ao meio ambiente. Essa área a gente sabe que já está relativamente bem estabelecida, existem lutas ainda a serem sempre feitas dentro dela. E essa atual gestão do Conselho Regional, né, e juntamente agora com a delegacia, a gente está num plano de trabalho de fazer com que a sociedade, de maneira geral, enxergue o que é o biólogo e qual é o seu papel dentro da sociedade, né? Que a gente é esse profissional né? Então, a gente atua em diversas áreas. Dentro dessas áreas, se bota aí a saúde, que na região norte não é tão forte ainda a gente, né, ter essa percepção do biólogo atuando na área da saúde. A gente tem a questão da biotecnologia, né, que é uma das áreas do futuro, é uma das áreas de crescimento e aonde nós também estamos ali atuando fortemente. Então, o Conselho, junto com a delegacia, tem agora para esse, né, novo momento, essa nova gestão. Primeiro ponto é a gente aproximar cada vez mais o Conselho e a delegacia dos biólogos, não só daqueles já formados, mas dos também, né, do que estão em formação. Então, inclusive, a gente está com o nosso conselheiro suplente ali, representante do Pará. A gente tem o Abílio, né, que também está como representante, é algo histórico, né, na gestão do CRBio, a gente ter 3 representantes do Estado do Pará, e a gente tem atingido realmente um nível de representatividade dos estados. Então, essa gestão ela tem um representante, né, de cada estado que compõe a jurisdição, e isso daí já faz com que a gente possa pensar cada região, né, através do seu porta-voz, que é o seu conselheiro, de uma maneira muito mais clara. E aqui pela delegacia, né, a gente já está fazendo a ponte, né? Então, ultimamente, eu tenho ajudado muitos biólogos que não conhecem ainda algumas partes da nossa legislação, algumas questões de regulação, têm dúvidas, né, acerca do conselho. Então, essa aproximação, né, que é 1 mês e meio, né, isso que a gente assumiu, a gente já fez muita coisa, né? Já lutamos pela questão de editais. Então, ativamente, a outra gestão fazia isso, mas eu não sei se é porque tem tanta abertura, né, ou se é pelo fato da gente estar muito mais pulverizado agora nos outros estados, né, da jurisdição. A gente consegue ter muito mais acesso ao que está acontecendo. Então, eu acho que a gente já botou aí para mais de 12, né, entradas em editais para abrir para o biólogo, porque a vaga era de competência do biólogo. A gente ajuda, né, as empresas da área de meio ambiente também a fazer a sua peça, né, na área do direito, para poder lutar pelo seu direito de estar participando das licitações. E eu acho que a palavra, né, dessa atual gestão é isso. Na primeira metade agora, né, os 2 primeiros anos realmente é aproximação com a categoria dos biólogos, com os biólogos em formação, para que todos, né, vou mostrar de novo, né, para que todos conheçam toda a nossa legislação, para poder saber, né, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o papel,
né, da delegacia, o papel do conselho. Já chamo que a nossa próxima live pelo conselho vai ser justamente isso, essa diferenciação do que um sindicato faz, o que uma associação faz. Nós estamos aqui com o representante, né, da nossa associação de biólogos, né, o biólogo Luiz Paulo. Então, acho que é uma coisa muito legal o fato de hoje a gente ter a associação, a gente ter a delegacia, a gente ter o conselho. Logo, logo, quem sabe, a gente tem o sindicato, né? O próximo passo é esse. Já é o sindicato, que é realmente o sindicato que vai lutar por vagas, que vai lutar por salário, né? Ele é essa voz mais forte nesse sentido, mas sempre amparado, né? E tendo aqui a união da força do conselho e da delegacia. Lá vem tu com a tua plaquinha. Olha, né? Já mostraram a plaquinha de tempo para a gente aqui. Então, a gestão é isso. Então, não se assustem, tá? Se vocês, biólogos registrados, receberem, né, a partir do mês que vem, um convite do Conselho para fazer parte dos grupos de trabalho, né, seja na área da educação, seja na área de fiscalização, na área, né, da saúde, porque realmente a gente está com esse empenho de aproximação e, mais do que nunca, de reconhecimento da profissão biólogo pela sociedade. Então, quando a gente falar, por exemplo, de Covid, que lembre que o biólogo também está atuando ali. Né? Quando a gente falar de hemocentros, que tem biólogo também ali nos hemocentros e assim por diante. Desenvolvimento de vacinas. Bom, gente, mostraram uma plaquinha para a gente aqui, que é um recado que já está na tela do YouTube, vocês podem ver um QR Code. Esse QR Code é a lista de presença virtual. Então, quem está acompanhando pelo YouTube, eu já saúdo os colegas, eu vi vários boa tardes aí, então boa tarde a vocês, tá? Boa tarde aos presentes, que eu não consegui cumprimentar um por um, mas eu vejo vários colegas de secretarias municipais de meio ambiente, vejo colegas de Ideflor Bio, vejo colegas da COSAMPA, alguns clientes, né? Então vejo o pessoal da SEAC. Quantos biólogos eu tenho aqui, só para eu fazer um termômetro? Biólogos presentes? 2, 4, 6. 6 biólogos presentes. Então, os biólogos estão em casa, né? Está falando um pouquinho sobre a profissão, sobre as novidades. Eu gostaria de estimular agora a plateia do YouTube, a plateia presencial, a fazerem perguntas sobre a temática da palestra. Então, nós estamos conversando sobre o papel do biólogo na proteção da Amazônia. Estamos aqui com a professora mestre Roberta Raiol, que é bióloga e é delegada regional, né, Pará e Amapá, do Conselho Regional de Biologia. Ela está disponível para perguntas. Também temos na plateia aqui um conselheiro, o conselheiro Reidson, um representante da Associação dos Biólogos do Pará. Então, creio que todos estão à disposição para esclarecer a plateia virtual ou a plateia presencial. As pessoas que estão presentes, alguém quer fazer alguma pergunta? Maísa, microfone, Maísa. Alguém da plateia presencial, alguma pergunta? Boa tarde. Tá. Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos, me chamo Luiz Paulo, eu sou biólogo, sou da Associação dos Biólogos do Pará. Luiz Paulo, só um pedido, a câmera está aqui. Porque aqui é muito chique, meu amor, é câmera para tudo que é lá, parece Rede Globo, né? Acostumado com tanta... Nós temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Então nós temos uma plateia física, mas temos uma plateia virtual também. Não, é muito chique esse negócio, estou me sentindo Fátima Bernardes. Né? Com relação ao que estava falando, Roberta, acho que é importante abordar um pouco da diferença na questão profissional do licenciado e do bacharel. Que ainda há um grande conflito de alguns licenciados com relação à carga horária. Então, assim, eu sou licenciado, então obrigatoriamente eu sou biólogo por ser licenciado, ou só o bacharel que é biólogo. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais dessa diferença, para ficar bem claro, mais para o licenciado, porque a carga horária específica dele é um pouco menor que a do bacharel, né? E que ficasse mais claro como é que o Conselho está tratando esse licenciado que tem, às vezes, uma carga horária da didática muito grande e uma pouca carga horária nas áreas específicas. Então, só para, acho que abordar esse tema, que eu acho que é um tema que dá muito conflito dentro da profissão, né? Dentro dos recém-formados, principalmente. Pronto, muito legal, né? E eu acho que, não sei quem tem rede social, Instagram, mas nas 2 últimas semanas isso tem sido, né,
uma pauta nas redes sociais devido, né, uma BBB que é licenciada em biologia, né, e aí ela não é registrada. E aí o primeiro ponto, né, se você for executar a atividade apenas na área da educação, não há essa exigência, né, pelo nosso conselho de que você seja registrado. Mas a gente fala que é sempre importante se registrar, né? Por mais que você ainda não vá atuar nisso, né? Vá atuar só na educação, porque a gente nunca sabe, né, lá no futuro como é que é. Então, principalmente nas universidades particulares, é muito comum o professor, né, ele está ali com o seu cargo de educador, mas a gente precisa ir para campo, a gente tem que fazer transporte de material, né, tem que fazer coleta com os alunos, e isso já é uma competência técnica, então a gente já precisa ter o registro aí, né? Mesmo que seja uma atividade educacional, mas o que seria das coleções dentro das universidades se não fôssemos nós, professores de biologia, ali naquela universidade, seja privada ou particular ou faculdade, está fazendo esse papel, né? E aí tem realmente esse conflito. E eu vi que dentro das redes sociais isso trouxe várias dúvidas, né? Porque falaram, poxa, por que eu vou ser chamado de biólogo só quando eu me registrar? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar não é nem questão de licenciado ou bacharel, né? Isso é uma questão de legislação, isso é uma exigência dentro, né, do nosso país. O médico, quando ele se forma, ele é bacharel em medicina. Ele só é chamado de médico quando ele vai lá no CRM e se registra. Um advogado, ele só é chamado de advogado depois que ele tem a carteira dele da OAB. E é muito fácil a gente enxergar isso. Quando abre concurso para delegado, pode ver que lá está bacharel em direito, né? Porque ele, né, nesse cargo, não precisa obrigatoriamente ter a OAB. Então, cada profissão, ela tem, né, a sua regulamentação. Aquelas que ainda não têm, estão lutando agora para ter os seus conselhos, para ter a sua profissão regulamentada dentro do país. E um dos primeiros critérios é esse: para você ser regulamentado do seu país, você precisa ter registro, né? Licenciado e bacharel, o que ocorre? O bacharel, ele vai ter toda a sua grade pensada para as áreas específicas da área da biologia, né? Então, ele tem ali os seus 4 anos, as suas 3.200 horas, que é a exigência mínima dada pelo MEC, composta por disciplinas dessa área específica. É diferente de mim, licenciada. Eu sou licenciada em biologia, né? Quando eu fiz o meu curso, né, além dessas disciplinas específicas, eu preciso ter as disciplinas da área pedagógica. Isso não é conselho, tá, federal que exige, isso é MEC. Ministério da Educação é que diz como é o perfil do egresso, como é a formação e o mínimo que ele tem que ter. Então, eu, licenciada, preciso ter uma carga horária das disciplinas pedagógicas, né? No caso, e aí eu faço mais uma explicação, porque alguns influenciadores, divulgadores científicos falaram que licenciado atua na educação infantil, não atua na educação infantil, nem nos anos iniciais, tá? Até o que a gente conhece lá atrás, né? 4ª série, que hoje é 5º ano, né, pela nova organização, é pedagogo, tá? A gente só pega anos finais para cima o licenciado. Então, um ponto já é na própria licenciatura, já tem confusão, né? De onde é que eu posso atuar? Ensino infantil, anos iniciais, competência plena do pedagogo. Por isso, quando a gente pega a matriz dele, está lá metodologia do ensino de matemática, metodologia do ensino de português, metodologia do ensino de ciências, que nessa de ciências é um biólogo que dá, né? Porque ele precisa ter essa visão da biologia. E aí, como a gente precisa ter psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, didática, a gente precisa entender o que é uma DCN, né, que são as diretrizes curriculares nacionais, precisa entender o que é uma LDB, que são a legislação brasileira, né, da área da educação, né, as diretrizes. Isso daí demanda uma carga horária, né? E a gente tem também essa carga horária mínima das áreas da área pedagógica, estipulada também pelo MEC. Inclusive, né, a gente estava conversando essa semana, né, eu junto com os representantes do Pará, né, os conselheiros, que é o Edson Abílio, a gente já levou isso para o Conselho Regional. Ano passado, que mês foi? Foi outubro ou novembro? Acho que em novembro, né? A gente teve, não, foi em dezembro, a gente teve um encontro de coordenadores dos cursos de biologia, tanto bacharelado quanto licenciatura. Esse encontro de coordenadores, ele acontece anualmente,
E a gente sempre chama os coordenadores porque é ele que está lá no ambiente, né, fazendo a escuta, vendo quais são as dificuldades. E a gente precisa desse encontro justamente para ver como conselho, o que é que a gente pode fazer. E aí a gente está numa nova, né, discussão, que inclusive a gente vai fazer a proposta de grupo de trabalho, quem for da área, né, atua na área da educação, os biólogos, para discutir como vai ficar agora a licenciatura, porque em 2020 desceu uma nova portaria do MEC que aumentou ainda mais a carga horária pedagógica, né? Então, a gente já está pensando, e agora como é que vai ficar esse registro? Então, assim, licenciado, gente, é aquele profissional que tem essa parte pedagógica, então ele vai atuar em saúde, meio ambiente, biotecnologia, se ele tiver depois, né, as especificações para isso, mas a educação básica. Bacharel só pode atuar na parte de educação, ensino superior, tá? Já se for básico, é só licenciado que pode atuar devido a essa grade pedagógica. E o que é bom reforçar, para o conselho, uma vez que você se registra, uma vez que você atinge a carga horária, essa carga horária você pode atingir com estágios extracurriculares. Então, a gente tem uma resolução que você pode até 360 horas de atividades complementares de disciplinas específicas da biologia somar com a sua grade para tentar atingir essas 3.200 horas. Roberta, não atingir, como é que fica, né? Se você se registra, o seu registro ele vai ficar com restrição, tá? E aí depois você faz a especialização, faz o mestrado e já usa essa grade para complementar. Mas o que é importante, quando você se forma, antes de ter 1 ano de formação, você já se registrar. É gratuito no primeiro ano, você só paga as taxas, né, de correio para questão de emissão e tudo mais. E aí faça esse registro. Estou no meu 2º ano, não estou atuando especificamente na área. Está acabando o tempo, né? Cadê? Já vem mais plaquinha. Tem 2 perguntas. Ah, tá. Me avisa. Eu sei que eu surto com a plaquinha, mas me avisa. Né? Então, estou no meu 2º ano, não consegui atuar ainda especificamente. Suspende o teu CRBio. A gente dá essa opção, você pode suspender por 2 anos o seu CRBio sem pagar anuidade, sem pagar taxa da suspensão. Suspenda, né, para ver se aí você vai estar atuando especificamente. Então, essa é uma dúvida que geralmente a gente, quando se forma, não tem isso muito bem claro, né? Mas licenciado, bacharel, uma vez que é registrado, ele é chamado de biólogo. Mesma coisa se for licenciado em ciências naturais, né, que ainda tem algumas, a UEPA trabalha ainda, né, com ciências naturais, aí escolhe biologia, química, física, se for biologia, entra, né, no nosso quadro ali de registrados, tá? E aí acho que isso tem que ser uma outra palestra, né? Só falar, porque se for falar, né, de Professora tudo... Roberta, o seu fã-clube é enorme aqui. Estamos mandando mesmo? beijos. Beijo, coraçãozinho para todos. A Joyce Batista aqui, professora linda. Olha só. E tem uma colega aqui, a Manuela Serra, ela está perguntando, qual é a carga horária total para estar legalizada junto ao Conselho, em termos de hora? 3.200 horas, tá? Então, 3.200 horas com as disciplinas específicas. A gente sabe que as grades curriculares, elas têm passado por algumas reformulações, então, visando aí a questão de empreendedorismo, tem algumas instituições que já têm a disciplina empreendedorismo, ela entra, tá? Como uma coisa específica. A gente tem, né? Então, assim, resumidamente, 3.200 horas. Essa é a exigência, que não é o regional, tá? É o federal que faz. Então, o federal ele já exige, é o que ele entende, após muita discussão, após muito encontro de grupo de trabalho, ele entende que é uma carga horária suficiente para que você possa, né, ter, né, o máximo possível ali de grades que vai lhe dar essa competência, essa habilidade mais completa. Menos que isso não dá, gente. Vocês lembram do livro, né? Barnes é dessa altura, Pug é desta altura, né? Então, imagina se a gente não dividir isso aqui em 4, 5 disciplinas para você ter, né? Então, 3.200 horas de carga horária específica, e aí, se não tiver as 3.200, você pode complementar até 360 horas de acordo, né, com a nossa legislação do biólogo. Bom, nós estamos indo para os 10 minutos finais da palestra, e eu gostaria de estimular a plateia presencial e também a plateia que está acompanhando pelo YouTube a fazer perguntas. Enquanto isso, eu quero tirar uma dúvida com a professora Roberta. É fácil, Diga. Não, tenho ali 2 companheiros para me ajudar. Bom, 3 que eu não te sabe... tiro não, Márcio, tu também sabe. Tô com Tem 3. Nós estamos com um ex-conselheiro na plateia também, Olha o Márcio aí, Amorim. Né?
Bom, nós sabemos que nós podemos fazer o registro, né? Nós devemos, na verdade, fazer o registro junto ao conselho para poder atuar de forma legal na profissão. Quem atua no mercado sem registro, em qualquer conselho, está exercendo ilegalmente sua profissão. Seja médico, advogado, engenheiro, o biólogo também. Mas a gente sabe que a gente pode requerer para o Conselho Federal de Biologia o título de especialista. Qual o procedimento e o que eu devo ter para solicitar para o Conselho o meu título de especialista? Bom, o título de especialista, tá? A gente precisa ter uma comprovação teórica e uma comprovação prática, né? Então, agora só me falha a memória, o total, acho que é 480 horas. Não, mas de prática, só de prática. Prática, se eu não me engano, comprovação da parte prática é em torno de 480, tá? O nome é 400, alguma coisinha, tá? Mas a gente precisa ter essa comprovação prática, né? E 720, né? Somando aí com a parte teórica, para você, né, fazer essa sua solicitação de especialista dentro daquela área. Como a gente falou no início, né, o biólogo ele tem 4 grandes áreas para poder atuar. Então, a gente tem meio ambiente, né, biodiversidade, tem a de saúde, tem a de biotecnologia e tem, né, a área da educação, que aí licenciado pega desde a educação básica, já o bacharel, né, vai pegar ensino superior. E aí, eu quero ter o meu título de analista clínico, né? Então, né, dentro da área de análises clínicas. Então, o que é que eu vou fazer? A parte básica, dentro das graduações, a gente tem, né? Para um analista clínico, eu preciso ter anatomia, fisiologia, bioquímica. Algumas grades oferecem uma disciplina, né, de análises clínicas, mas isso ainda não dá carga horária nem para você atuar, porque não é a nossa especialidade, né? Atuar em análises clínicas, isso daí é competência da biomedicina com a formação desde a graduação. Então, o biomédico, desde a graduação, ele vai atuar em análises clínicas. Então, se você tiver, né, essa carga horária de 720 no total, mais essa comprovação prática, você vai lá no site do Conselho Regional, ao qual você está registrado, e aí lá tem uma documentação para você preencher, você vai anexar o histórico, carteira assinada, né, se você já atua, essas comprovações, para que aí sim seja analisado. A análise é sempre final do mês, tá? Na última semana de cada mês, é onde a comissão, né, de fiscalização ela se reúne, e aí é feita a análise, e se atingir todos esses pontos, você recebe o seu título de especialista, tá? Bom, só para deixar registrado, eu tenho meu título de especialista em biologia ambiental. Né? Agora nós temos uma pergunta aqui da plateia. Por favor, se apresente e faça a sua pergunta. Bom, boa tarde a todos, boa tarde. Márcio Amorim, biólogo. Mauro, primeiro parabéns, né, a Inovar, ao Mauro. São 20 anos de amizade aí e é muito bom ver que todo o trabalho está dando resultado, né? Sim. Bom, por aí, Enfim. Enfim. Quer de amizade? Não, mas tu precisa Mauro, falar isso. Depois, Mauro, depois. Né? Você fica jogando sempre, assim no meio dessa Roberta. informação. Fica derrubando o coleguinha. Bom, como biólogo que participou bastante dessas... Ó, tem que ficar... É bom, muito tá Big vendo? Brother, Disse né, não é produção alto nível. Bom, como biólogo que participou também muito de forma ativa, anos atrás, não de forma recente, fico muito feliz com a delegacia e essa primeira oportunidade de parabenizar a Associação de Biólogos, o CRBio, todo mundo que participou dessa luta. Mas eu queria trazer uma questão que às vezes é polêmica, e quem trabalha em órgãos ambientais, né, vai entender isso. O Luiz Paulo também pode contribuir. Muitas das vezes os órgãos ambientais eles acabam limitando a atuação do biólogo, né, através de ou instrução normativa, ou resolução, enfim, alguma norma infralegal ali, ou infraconstitucional, melhor dizendo. E a gente entra sempre naquela briga, naquela batalha de, vamos ultrapassar, o biólogo tem competência, além da competência técnica e tem a qualificação necessária, está respaldado pela legislação e tudo mais, mas existe a norma, publicada no Diário Oficial e tudo mais. De que forma o CRBio, a delegacia, estão trabalhando já nisso, né? Além daquelas questões das licitações, mas mais especificamente nas questões das instruções normativas, nas resoluções, que acabam barrando, de certa maneira, né, a atuação dos biólogos.
É isso. Bom, obrigado. Bom, eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora Roberta, gostaria apenas de saudar algumas autoridades, algumas instituições presentes. Tá? Gostaria de agradecer a presença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal, aos colegas da Ensibra, da COSAMPA, da Secretaria Estadual de Ação Social, no caso a SEAC, Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jacareacanga, Vitória do Xingu, a empresa Habitat, Barra do Pará, SEMA Castanhal, já falei, aqui a Solvia Essences Ambiental, a SEMA de Vitória do Xingu, de Marapanim, a SEMAS Pará, Associação de Biólogos do Pará, Ideflor Bio, o ICMBio também, a SEMAD Barcarena, o CRBio 6 e vários outros colegas que ainda estão chegando, estão nos acompanhando também pela internet, a Rádio Amazônia Viva também presente. Então, passo a palavra para a professora Roberta. Bom, vamos lá. Ali, Márcia, pode falar olhando a pessoa, né? Olha aqui, olha ali. Então, a gente já está começando, tá? Essas discussões, né? Esse foi um levantamento não só feito por você, mas ao longo da gestão passada e dessa a gente tem recebido, né? Esse questionamento, né? De colegas nossos que trabalham dentro desses órgãos e que a gente vê, né? Algumas ocupações que não está sendo feita por esse profissional que tecnicamente, né? Lá vem com a tua plaquilha, né? Que tecnicamente pode estar atuando, tá? Então, a gente está montando grupos de trabalhos, porque esse é o primeiro ponto, né? E agora, grupos de trabalhos que realmente, de uma maneira objetiva, acho que essa é uma palavra, né, dessa gestão, a gente é muito objetivo nas nossas reuniões, muito objetivo nas nossas discussões. E o fato da gente ter a delegacia, né, e agora 2 representantes do Pará, a gente também já está montando, né, uma agenda para fazer visita dentro desses órgãos. O que acontece muito, né, que a gente percebe, eu não sei se é essa a percepção de vocês que estão dentro dos órgãos. Às vezes, é uma questão até de desconhecimento do que o profissional biólogo pode fazer. Então, como às vezes, muita gente tem aquela ideia de que o biólogo, né, é mais a questão da coleta, é mais a questão do monitoramento, e essa parte de gestão, é como se ele não tivesse domínio, né, e não tivesse a competência e a habilidade legal para isso. Isso é um dos fatores, né, que acabam sendo aí um entrave. Então, o primeiro ponto é esse. A gente já está com os grupos de trabalho, né, ressaltando está aí com 1 mês e meio, né, agora vai para o 2º mês, finalizando o 2º mês da atual gestão. Então, como delegacia, né, também a gente já se reuniu para fazer isso. Então, SEMA, né, COSAMPA, né, que tem os nossos representantes aqui, DEFLOR, a gente vai estar, né, fazendo essa visita. Calma, não é visita de fiscalização nem nada, tá? É para a gente fazer isso aqui. Tomar um café, fazer esse bate-papo, fazer esses esclarecimentos, né? Do que o biólogo ele pode estar ali executando, o que é da sua competência legal estar executando e fortalecendo essa bandeira da equipe multiprofissional, né? Então, que a equipe multiprofissional é que vai realmente proteger o meio ambiente, vai conservar, vai preservar. Então, não vai ser só nos órgãos ambientais, a gente também está com uma agenda para visitar as escolas, né, pela questão da educação, para visitar também ambientes, né, de saúde, porque a gente vê, às vezes, biólogos que querem fazer um mestrado, um doutorado específico dentro da área da saúde, por esse desconhecimento, ele acaba, né, levando um não. Então, a gente está nesse primeiro ano, a nossa primeira, digamos assim, via de ataque, junto com a delegacia, é essa. Visitar os espaços, dar de presente, né, a legislação do biólogo, fazer esse esclarecimento para que a gente possa estar mudando aí essa página, tá? E aí, quando receberem convite para grupo de trabalho, participem, né? Participem do grupo de trabalho, porque, né, como o próprio Mauro fala, a gente ir para a ação é muito mais efetiva. Então, se tiver o grupo de trabalho, tiver as pessoas, né, ali que vivem esse dia a dia, que não é o meu dia a dia, a gente vai poder conseguir fazer algo muito mais assertivo e muito mais efetivo. É isso aí, professora. Sair do textão e ir para a ação. Deixa eu estimular a plateia do YouTube. Mais uma vez, tem um QR Code aí na tela. É só apontar o QR Code, vocês vão para um Google Forms,
que é a lista de presença dessa primeira palestra. Cada palestra vai ter uma lista de presença. Os fã-clubes aqui estão movimentados no YouTube, hein? Márcio, teu fã-clube está ativo, mandaram aqui uma mensagem, ó. Márcio Amorim, excelente profissional. A Sema de Marituba também está presente, né? A Manuela Serra, Sema de Marituba sempre presente com excelente trabalho. Em especial a Alessandra Queiroz. Então, alô a Sema de Marituba. E teve um colega aqui, o Antônio Nogueira, que comentou: justamente, todo profissional deve estar registrado em seu conselho. Biólogos que atuam comigo em órgãos públicos municipais, que por não terem nenhum registro, não poderiam assinar nenhum documento técnico. Eu acho que está falando em relação aos pareceres, aos relatórios, aos laudos. Então, já deixo esse link aqui para a professora Roberta. Nós temos ainda 5 minutinhos para finalizar. Então, se alguém no YouTube tiver alguma pergunta, alguém na plateia tiver alguma pergunta, após a fala da professora Roberta, eu encaminho. Olha, está antecipada na placa. Não, fala só sobre a questão do registro. Desculpa, tá, gente? Eu sei que de repente não pode ser muito, né? Mas eu sou meio descontraída, tá? Porque eu acho que, né, fica mais legal o negócio lá. Nada contra quem não tem o perfil, mas é o meu perfil, tá? Não estranhe, não estranhe. Sim, registro ele é importante por isso, tá? O registro, para que você esteja ali no conselho, ele é de transparência pública, né? Então, se vocês quiserem colocar lá meu nome, Roberta Daniela Oliveira Raiol, na base do CRBio, você vai ver lá, registrada ativa, tá? Então, isso é uma segurança, né? Eu acho que não só para nós profissionais, que tem essa coordenação de equipes, que precisa, né, trabalhar com uma equipe, que, lógico, se ela souber que está registrada, que tem ali toda a competência, que aquilo ali foi validado, isso nos dá muito mais conforto, certeza e eficácia dentro do nosso trabalho, mas isso também é uma proteção para a sociedade. Então, a sociedade saber que é um biólogo registrado, que está à frente daquele monitoramento, que está à frente daquela unidade de conservação, que está à frente, né, daquele trabalho, isso é uma segurança para a sociedade, né, de saber, não, eu sei que este inventário, que este trabalho está aqui com pessoas que foram registradas, que passaram por um olho do conselho, porque não é só você enviar a documentação, né, a reunião da fiscalização, ela é uma das reuniões mais extensas, né, isso que tem, porque cada biólogo que vai pedindo registro, que pede suspensão, que pede alguma coisa, a gente analisa tudo. Então, pega a pastinha dele, pega lá histórico acadêmico, pega a instituição. Então, isso é uma segurança para a própria sociedade, né? E aí isso também lhe faz, né, depois incentiva a tirar a RT, né? Então, cada trabalho que você for fazer, faça a sua anotação de responsabilidade técnica. Isso é uma comprovação e uma segurança para você e também para a sociedade, já que aquele trabalho foi feito por pessoas com competência. Competência onde? Naquela área onde ela está atuando. Aqui, competência, gente, não é no sentido do fazer o trabalho bem, né? É a competência de que você tem o conhecimento técnico e a habilidade técnica para estar fazendo aquilo ali que está sendo proposto, né, da qual você está concorrendo. Professora Roberta, rapidinho, só para a gente finalizar, a Valesca Queiroz aqui pelo YouTube encaminhou uma pergunta, lhe perguntando aqui, na sua concepção, como bióloga, qual a principal dificuldade encontrada para a atuação do profissional em prol da preservação da Amazônia? Olha, pergunta de R$1 milhão. Complexa essa, né? Bem complexa essa. Ô? 2 minutos. Cadê? Ai, meu Deus, né? Ó, fiquei até nervosa, né? Da competência, fiquei nervosa. Então, dificuldades encontradas, tá? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é fazer essa ponte, né? Porque quando a gente vai falar de proteção ambiental, a gente está ali numa balança, né? A gente tem que pegar e dosar interesses. O interesse da profissão, o interesse, né, do que a sociedade quer, o interesse do que os órgãos públicos, privados querem. Então, acho que um desafio é esse, a gente dosar tudo isso e mediante a constantes alterações de leis ambientais, né? Acho que eu não sou tanto dessa área, essa área já é mais do Márcio, né, do Luiz Paulo, né, que está no IBAMA, né, Luiz Paulo?
da Talada, então do Luiz Paulo do IBAMA, o Mauro, né, que enfrenta bastante isso, mas eu acredito que uma das nossas dificuldades é essa, né, eu acho que uma das principais, é da gente conseguir dosar todos esses interesses de diferentes atores que se entendem dono, né, daquele ambiente, dono daquele espaço. Então, a gente conseguir dosar isso de uma maneira sustentável, de uma maneira que não vá ferir a necessidade da sociedade, mas que também não vai ferir o nosso código, é uma das empreitadas, né, que eu acredito que seja para a área do meio ambiente. Porque são muitas vozes, muitos interesses, e que sobrecarrega ali aquela equipe que está à frente disso, dosar para que todo mundo saia minimamente feliz, né? Inclusive a gente na questão de manutenção da preservação da nossa região. Nossa, professora Roberta, muito obrigado, papo super legal. A gente ficaria mais 3 horas aqui, mas nós ainda temos outras palestras, não, tá, gente? Ninguém percebeu que eu falo muito não, né? Ninguém percebeu, né, que a pessoa tá tagarela. Isso, nós temos ainda 3 palestras, né? A nossa próxima palestra vai falar sobre a gestão de resíduos sólidos e os contornos da legislação ambiental brasileira. Isso é importante, tá? Biólogo também atua no saneamento, tá? Ok. É sempre bom reforçar. São 89 habilitações. Isso, a nossa terceira palestra vai falar sobre licenciamento ambiental, né? Os principais problemas e aspectos positivos e desafios do licenciamento ambiental no âmbito municipal. A nossa última palestra de encerramento vai falar sobre os avanços e desafios da regularidade ambiental no estado do Pará. Então, eu agradeço muito a professora Roberta Raiol, ao Conselho Regional de Biologia. Nós vamos fazer uma pausa no YouTube, vocês vão ficar acompanhando um vídeo institucional, que é o tempo que a gente faz aqui o pit stop para agradecer os palestrantes, trocar os palestrantes, saudar a plateia que nós não tivemos a oportunidade de conversar no início. Então, aguardem instantes, nós voltamos. Muito obrigada. Moça, eu tô suada.